Chegando lá na rodoviária, a gente estava indo pro Vasco. Não tinha nada a ver Flamengo. Porque o Isaías Tinoco, ele estava no Vasco até domingo, que nós temos daqui. Na segunda ele veio pro Flamengo. Na terça nós chegamos, aí a Kombi do Flamengo pegou nós na rodoviária e levou pro Flamengo, que o Isaías levou nós pro Flamengo. A gente só parou no Flamengo. Não posso perder essa piada, né? Porra, que livramento! Não fala isso. Vamos esquecer essa parte, vamos pro lado do Flamengo. Vamos pro Flamengo com esse negócio, senão daqui a pouco a internet cai. Qual o jogador, Alcindo, que te inspirou, irmão? Jovem, você falou assim, caramba, esse cara, se eu fizer 50% do que ele fez, eu vou ser um cracaço. Em 81, o Flamengo foi campeão do mundo, eu comecei a torcer pro Flamengo. Daí a gente fica com aquele time na cabeça, né? Aí tu quer ser sempre quem? Comparar com o melhor jogador. Claro, pô. Daí eu sempre me comparava com o Zico, né? O Zico. Aí depois surgiu o Renato no Grêmio, foi campeão do mundo. Aí os caras, não, tu tem que ser o Renato, tu quer ponta, não sei o quê. Então, assim, foram as pessoas que me inspiraram, foram o Zico e o Renato Gaúcho. Lazzaroni que me subiu. O filho da mãe me chamava de Brucutu, ó que filha da mãe. Não sei se você lembra o Zé Carlos, goleiro, falecido. Falecido, saudoso. O Guto também, o zagueiro, falecido. Aí, quando eu subi profissional, eles ficavam no banco, né? Daí o Zé Carlos falava assim, porra, esses goleiros não machucam pra mim entrar. Qual foi sua melhor atuação? Aqui você lembra assim que arrebentou com tudo? Aqui eu fiz uma que foi demais, que tinha um cronista, não sei se ele tá ainda, porque eu tô bem desligadão do futebol, chamado, acho que era Fernando Calazans. Eu queria dar uma no meio dele uma vez, eu vou dividir com ele uma hora dessa. Eu já queria, ele só me criticava no Flamengo. Só me criticava. Eu podia jogar, não jogar, bem, não interessava. O negócio dele era botar aquele papelzinho porcaria lá e escrever mal. Aí teve um Flamengo e Vasco, nós ganhamos de 3-0. Eu sei, o tal do jogou pra caralho, que eu sei foi aquele jogo. Foi 3-0 pra nós, aquele jogo, acho que foi um dos melhores que eu fiz. Foi um 3-0. Eu acho que foi 1991 com o Vanderlei Luxemburgo, se não me engano. E esse jogo eu joguei demais, sabe? Que assim, quando você entra no vestiário, as pessoas te dão os parabéns, né? Os jogadores e tal. Eu cumpri taticamente, perfeitamente, o que o treinador pediu, o que os jogadores pediam. Porque às vezes o torcedor não sabe, né? Às vezes tu entra em campo, o cara é isso aqui. O cara às vezes está cumprindo um papel tático e técnico, que o treinador e a equipe pede que você cumpra, né? Daí eu lembro que no outro dia, no jornal, na coluna dele, eu já estava viciado em ver a coluna dele. Só porque ele me criticava. Burro eu, né, que ficava vendo. Aí ele me elogiou, daí eu falei, filha da mãe, um dia tu dobra teu joelho, né, desgraça. E antigamente ainda tinha as notinhas, né? Notinha. 6. Você podia fazer 3 gols, se o cara não gostasse de você, te dava 7. Eu já ganhei 9 na notinha, daí eu falei assim, mas eu nem joguei, eu tava no banco, ganhei 9. Cara, aí o tema mais polêmico, né, cara, dessa década de 80, que perdura até hoje, a discussão pra quem é bobo e não entende futebol, né, irmão? Porra, 1987, Flamengo, meu irmão, com timaço, porra, arrebentou geral, aquele jogo, aquela final contra o Internacional também, Internacional descendo a lenha, porra, o Flamengo, cara, como que foi, primeiro, como foi sua participação nessa Copa União de 87? Você teve bastante oportunidade. E outra, como que você enxerga, cara, essa polêmica de 87, irmão? Assim, ó, eu subi profissional em 86, né? Ali que eu conheci a fama, porque até ali eu não tinha conhecido, né? Aí, na estreia no Maracanã, o Ralf Ferreira era o treinador, ele me chamou para aquecer. E hoje a juventude não sabe, mas o Maracanã antigamente tinha geralzona. E acho que tinha 145 ou 155 mil pessoas no Maracanã. E daí no intervalo o Lazzaroni falou assim, o Ralf, eu tava sentado no banco, aquece o Alcindo. E daí a gente não aquecia no campo, a gente aquecia no corredor do túnel do Maracanã. E em cima do túnel que nós passávamos para ir pro vestiário, era geral, imagina, lotada. E a torcida gritando e falando, e eu comecei a aquecer e vai. De repente ele pegou, vamos! Daí quando ele me levantou o pé para alongar, comecei a me mijar tudo. Daí ele olhou assim, isso é vontade de vencer, vamos lá! Aí eu fui mijado aí. Caralho, mentira, jura? Entrei que isso, bicho?
Foi essa foi minha Sério, estreia no cara? Maraca. Caralho! Porque às vezes as pessoas não contam, né? Eu conto, essa foi minha estreia. Porra! Aí se mijou todo na Me estreia. mijei todo e fui pro jogo. E o Rafa falou, E foi vamos pro que você é jogo, sim. vontade. Então, daí chegou 87, eu era banco, né? E eu participei de poucos jogos da Copa União. Mas enfim, fomos para a final contra o Inter. Aí empatamos lá no Beira-Rio, daí foi a final do Maracanã. Eu tinha sido campeão carioca em 86. E eu só via falar, Flamengo, Flamengo, a torcida. Cara, aquele campeonato de 87, ele foi muito especial. Porque foi muito difícil para ganhar. Aí depois que vieram com essa história aí de que não valia. Não vale para os caras, para o Flamengo vale. O problema é que os caras, o Clube dos 13, eles tinham que lembrar lá atrás, quando eles fizeram as reuniões, dos 12, né, dos 13, não sei, que foi combinado aquilo, que não ia ter eu vou falar, não sei se eu vou falar a palavra certa, o atravessamento com o esporte e o outro. É. Isso que eu me lembro que estava em jornais. Eles combinaram isso. Aí agora Sim. fica essa polêmica na CBF, nem pode ter, os clubes tinham que chegar e falar, não, o Flamengo... Por que eles combinaram isso? Quem foi que sofreu aquela falta contra o Santa Cruz, que o Zico botou lá na forquilha, se você lembra? Eu sou muito. Mas é uma coisa muito engraçada, cara. Eu sou muito ligado com o Zico. Não é ligado, assim, de ter grandes amizades, porque o Zico tem muitos amigos, muitas pessoas jogaram com ele. Sim. Mas na história do Zico, dentro do Flamengo, dentro do Japão, eu sou ligado. Olha que coincidência. Aquele gol de falta que ele fez, né? Fui eu que sofri a falta. O meu primeiro gol da Copa do Brasil, né? Que fui eu que fiz o meu primeiro, não. O primeiro gol da Copa do Brasil que eu fiz foi o Zico que me passou a bola. E o gol mais bonito Caramba, da carreira, o gol mais bonito da carreira dele, eu participei da jogada junto com o Carlos Alberto Santos no Japão, que é o gol que ele fala que é o mais bonito da carreira dele. É aquele Então, gol escorpião, aquele gol que ele dá aquela chaleira, é essa? Exato. E naquele jogo eu fiz um golaço de calcanhar, mas eu falei assim, não vai sair nem na foto. Ele fez 2 golaços, eu fiz um de calcanhar. Aquele gol que ele fez. Porra, não. Eu vou falar uma outro coisa pra mundo. você. Às vezes eu elogio o Zico, o pessoal, deixa de ser puxa-saco. Não, acha um outro gol igual aquele, daí eu vou dizer que tá. Eu joguei muito pelo Flamengo, por quê? Porque saía, o Renato machucava, o Bebeto machucava, ou o Cartão, o Zico. Eu tenho jogo no Flamengo com a camisa 10 do Zico. Só que tinha aquele negócio, aquela cobrança, né? Pô, eu queria ser titular do clube, né? Mas chega uma hora que o teu ciclo ele acaba. Foi o que aconteceu comigo no Flamengo. Eu tive a oportunidade de ser titular com o Tele Santana em 89. Uhum. Eu acho que eu poderia ter sido titular antes, poderia, em 87, quando o Renato foi vendido para a Itália, eu estava na seleção brasileira. E daí, quando eu voltei, eles contrataram o Sérgio Araújo, que era um grande ídolo do Atlético Mineiro e tal. Arrebentava. Aí eu tive que ficar na fila de espera. Aí, para mim conseguir a vaga de titular, eu tive que barrar o Sérgio Araújo. Né? E eu só consegui barrar o Sérgio Araújo porque ele atravessou um momento difícil, pegou uma fase ruim, tecnicamente, taticamente. Se ele tivesse bem, eu não ia jogar nunca. Aí, na realidade, apesar de todo o teu talento individual, você sempre foi tido como um grande cara, coletivamente falando também. Você sempre foi um cara muito útil para o grupo, né? Um cara muito profissional, sempre treinou muito, um cara que gostava, que puxava ali é o que dizem, né? Puxava fila, era bom de treino. Até pelas arrancadas dava pra ver que o cara sem treinar, a arrancada daquela ali dá uma distensão na hora. Filho. Às vezes eu olho alguns jogos meus, algumas fitas, né, cassete, agora a gente passa tudo pro pendrive e tal. Eu falo, mas eu fiz isso? Às vezes eu não acredito que eu fiz isso. Ô, Ciro, você fez o primeiro gol da história da Copa do Brasil? Primeiro gol da Copa do Brasil na história? Primeiro gol. Fiquei sabendo... Foi como esse gol? Foi contra quem? Foi na Gávea, contra o Paysandu. Fiquei sabendo que eu tinha feito o primeiro gol depois de 10 anos que tinha parado de jogar bola. Né? Que a imprensa que promoveu, né? Mas eu que comecei a ligar pra todo mundo e falar, porque senão até hoje não iam saber. Que eu tava no Grêmio sem receber salário. Eu liguei pro Jorge Gelau, o presidente do Flamengo. Falei, doutor Jorge Gelau, pelo amor de Deus, me empresta um din-din aí que tá ruim a coisa aqui. Não pago nada. E tu sabe, aquele tempo a gente não ganhava o que ganham hoje os jogadores de futebol. É verdade. Eu não tinha dinheiro. E meu pai me ajudava e o Grêmio não pagava, porque o Grêmio estava numa crise financeira muito complicada. Aí eu liguei pro Jorge Lau, o Jorge Lau, o Zico tá no Brasil, toma o telefone e liga para ele. Eu falei, eu não. Aí o senhor Jorge Lau me ligou de volta e falou, acabei de falar com ele tá em casa, liga para ele. Daí eu liguei e conversei com ele. Falei com ele que tava a fim de sair do Grêmio, que eu não tava recebendo salário e tal.
Aí o Zico falou assim, olha, assim, eu não posso fazer nada. Ele falou, eu gosto do teu futebol e tal. Aí tinha um jogador chamado Milton Cruz que jogou no São Paulo. Ele falou assim, ó, Aham. tem o Milton Cruz e a gente está contratando outros 2 jogadores. Se não der certo, vou te colocar como terceira opção. Aí eu falei, tá bom. E daí ele mandou, eu tava sem contrato com o Grêmio, acabei renovando e tal. Aí um dia tocou o telefone lá em casa, o advogado do Zico. Ô, tu tem uma carta que tá estipulado teu passe? Falei, tenho. Aí foi assim que ele falou, porque o Kashima tá a fim de te contratar. Eu conversei com o Zico, sou advogado do Zico, doutor Antônio. Isso foi hoje, né? Amanhã o homem abaixou lá em Porto Alegre. Mentira. Amanhã compraram em 2 dias. Fiquei vendido uns 40 dias, ninguém sabia. Sério? Isso em Vendi 1993? 92, final de 92. 92. Aí me compraram, fizeram o contrato. Eu nem sabia quanto eu ia ganhar. Não, não sabia quanto eu ia ganhar. Só o doutor Antônio perguntou quanto eu ganhava. Ele falou assim, lá tu vai ganhar bem mais do que isso. Eu falei, só de eu receber por mês tá bom, eu falei pra ele. Que o Zico, ele é todo certinho, né? Graças a Deus. E daí eu desci lá na tela do Sol Nascente. Daí comecei a jogar, me dedicar. Só que ele me ajudou muito lá, não? Rapaz, eu comecei a fazer gol. Falei, mas é bom esse troço aí de fazer gol, né? E daí o Careca, lembra do Careca que jogou no Claro, Napoli? pô. Claro. Ele tava lá no Japão, fizemos um churrasco lá na minha casa, ele veio. Aí ele falou assim, Alcindo, eu só vi tu jogar de ponta aqui no Japão, que eu vi tu jogar na frente, né? Mais atacante. Quer ganhar dinheiro, faz gol. Pô, ele. E olha quem fala, né? Porra, um dos maiores goleadores da história, né, velho? Não vou lembrar quem deu o passe, quem cruzou a Pô, bola. isso aí, pô. Isso aí. Isso aí, isso aí. Até hoje sou ídolo lá. Ó, isso aqui, ó. Eu ganhei lá depois de ter parado de jogar 15 anos, ó, o estádio, como é Muito que tava. legal. Me homenagearam. Até eu fiz um quadro que coloquei aqui Pô. na sala da minha casa. Tu tava estampado até nos metrôs lá no Japão, outdoor. Onde passava em Tóquio, tava Alcindo lá, irmão. É isso mesmo? Eu comecei a fazer a propaganda, comecei a ficar famoso, né, por causa dos gols. E daí eu me chamaram para fazer propaganda de peruca. Daí eu fiz a propaganda de peruca. Aí depois o Michael Jackson teve aquele problema do menino lá de estupro. Tá. Negócio de pedofilia. E ele era o garoto propaganda da Pepsi no Japão. E a Pepsi patrocinava o Kashima. E daí, como eu tava explodindo, eles vieram e quiseram eu para fazer, né? Daí eu fui garoto propaganda da Pepsi. Daí começou a cair dinheiro, porque antes comecei a ver dinheiro, né? Daí, aqui no Brasil não via nada na época, era complicado. A da Puma é muito engraçada. O Zico tinha contrato com a Puma, não sei o que é que ele ganhava lá. E daí eu adorava jogar com a Puma aqui no Brasil, a chuteira. Mas a gente ganhava o quê? Uma chuteira, 2 chuteiras, né? 2 pares, né, no caso. E daí, o cara da Puma, ele não quis fazer contrato comigo, né? Eu falei com ele e tal. Aí o Zico chamou ele e falou assim, na minha frente, era o Taka. Taka, faz contrato com ele, que ele vai arrebentar aqui, hein? Depois, pelo menos, manda material para ele. Aí conversaram aí na minha estreia, 5-0. O Zico meteu 3, a estreia do campeonato japonês. O Zico meteu 3, eu meti 2. Aí na segunda-feira ele veio lá no clube, o japonês lá. Aí eu fiz um contrato com ele de $16 mil por um ano. Ele me pagava. Até vou falar o valor. Em 4 vezes. Aí passou o primeiro mês, eles pagaram os 4. Segundo mês, no terceiro mês eles pagaram, daí veio a Mizuno. Daí eu tinha explodido. Tinha arrebentado de fazer gol. Aí veio a Mizuno, e daí a Mizuno me dava $200 mil para mim fazer o contrato com eles. E pagava, e eu tinha para rescindir, eu tinha que devolver $48 mil. Era 3 vezes mais, entendeu? Os 16 que eu recebi, devolver 2 vezes mais. Então, no caso, eu tinha que devolver $48 mil para a Puma para rescindir o contrato. E daí a Mizuno veio e falou, nós pagamos e te damos 200. E daí eu fui no japonês. Daí o japonês, tá maluco? Não pode. Ele fazia assim com a cabeça, bem louco. Aí acabou que eu me acertei com eles, renovei com a Puma de novo, né? Daí fui pra cima acabei ficando com a Puma. Só que a Puma queria que eu jogava com uma chuteira lá meio ruim, né? E daí eu peguei um dia puto com eles, quando acabou meu primeiro ano de contrato, né, com eles, que eu fui renovar. Pintei uma chuteira da Mizuno, eu e os meninos que jogaram no Flamengo, o Regis e o Carlinhos, pintei a chuteira da Mizuno, escrevi Puma e fui pro jogo.
Mentira. Fui pro jogo, com a chuteira da Caralho. Mizuno, escrito Puma. Alcindo, você é mais conhecido hoje no Japão ou no Brasil? Japão, Japão, É muito mais conhecido lá, né? Japão. O É mesmo. Brasil é só mais um na turma, né? Quem quiser comprar uma peruca lá no Japão é só falar com o homem aí, ó. Eu tinha vergonha de usar a peruca lá para fazer a propaganda. No início. Foi. Eu tô imaginando tua cara, Alcindo. Porra, tá aí. Cara, Tu é foda, assim, cara. a história lá, a história, o pessoal fala da peruca, né? Mas a história minha do negócio da careca, da calvície, é porque lá no Japão, o que ajudou muito também, né? Por exemplo, aqui, vou te dar um exemplo assim, pra vocês entenderem da minha forma de explicar. Tem o Saci Pererê, é uma lenda, né? Então, assim, tem não sei quem, é uma lenda. Aí lá tem um tal de Capá, que é o rei dos mares deles. E ele é careca aqui, tinha o cabelinho para trás, assim, um boneco, que era assim. E daí, o que explodiu mesmo, nós fomos fazer um jogo contra Grampus, que é o mesmo time que nós estreamos o campeonato, que ganhamos 5-0. Aí, porque eram 10 clubes. Aí nós jogamos 9 jogos, daí fomos fazer o retorno, de volta com eles. Nós ganhamos de 4-0, eu fiz 3 gols, o campo era água pura. E eu fiz 2 gols de falta. O Zico estava machucado naquele jogo, eu fiz 2 gols de falta. Então, aquele jogo que veio essa fama toda, foi naquele jogo mesmo, né? Antes já tava e tal, mas a que explodiu foi por causa daquele jogo, do Capá. Aí os meninos queriam tocar na careca, não dava mais pra sair na rua, não podia. É mesmo, cara, que maneiro, mano. Foi daí que surgiu. Mas esse marketing aí que foi esse marketing, repercutiu. um marketing espontâneo, sozinho. Não foi comprado, foi uma coisa. Por isso que, assim, muitas pessoas me admiram, e os próprios japoneses, hoje eu vou lá, eu sou muito querido, porque eu não era querido pelo Kashima, eu era querido pelo japonês. Mas eu vou te confessar uma coisa, cara, nada contra nenhum clube, nada, nada, nada. Mas Flamengo, meu irmão, é foda. Flamengo é foda. Eu sempre digo. Às vezes os caras, o cara não deu certo no Flamengo. Flamengo não é pra qualquer um, não. Mas você deve ter pego, cara, estádio lotado também, da torcida do Corinthians, que é uma torcida também muito volumosa. Mas a energia que você sentiu. Flamengo. Chegou a jogar clássico lá em São Paulo? Joguei. Mas não compara com o Rio, não, tá? Não tô desprezando, pelo amor de Deus. Depois os caras vão... Não. Eu tô falando por causa do Flamengo. Entendeu? Em questão de torcida. O time de hoje, cara, quem é o craque do Flamengo, na sua opinião? Hoje, eu vou te falar 2. Um por craque e o outro por taticamente. Eu vou falar o craque, que é pra mim o Bruno Henrique. Agora, o taticamente, pra mim, o Arão. É mesmo, cara? Porra, vocês não tem... Quem conhece futebol sabe. O Arão, pra você, o Arão é das peças principais ali. O Flamengo trocou o time inteiro e o Arão não ficou? Daí verdade. Verdade. O homem joga demais. Ele, de repente, faz um outro time, daí ele vai mal. Mas para esse time, para essa função... Olá, galera. Passando aqui para fazer um pedido a vocês para se inscreverem no canal do YouTube, o canal Nação Urubu 81.